Belezinha, pessoal? Nós vamos dar continuidade aos trabalhos, né? Nas últimas semanas nós tivemos aí um tempo para vocês se organizarem e hoje o professor vai dar continuidade ao assunto que nós já começamos, mas com outras atividades, tá? Aquelas atividades que vocês fizeram aí, vocês já deveriam ter entregue. Caso não entregaram, façam isso, façam a foto lá e manda para o professor. E agora o professor vai disponibilizar a continuidade daquele trabalho. São outras atividades, beleza? O tema continua sendo orientação e localização no espaço geográfico. Nós vamos fazer essas atividades em duas aulas, tá, pessoal? Nessa aula dessa segunda-feira e durante essa semana e na semana que vem. Portanto, o professor vai disponibilizar o material hoje e vai continuar explicando um pouquinho desse conteúdo na próxima aula. E na outra semana, certo? Nessa semana vocês começam e na semana que vem é que vocês vão entregar para o professor. Entenderam? Vamos lá. Nessa aula do dia 20 de julho, qual é a atividade de vocês? O professor está mandando aqui um conjunto de algumas perguntas. O que vocês devem fazer? No primeiro momento, vocês devem ler com atenção as atividades da folha que está indo. Certo? Vocês vão receber um documento aí, leia com atenção as atividades da folha. Segundo, ler o que for solicitado no livro, capítulos 3 e 4. Principalmente, pessoal, as páginas que o professor está direcionando as questões. Vocês vão ver daqui a pouco. Se tiver condição aí de assistir o vídeo aula que o professor está sugerindo, é bem interessante. É uma animação, é bem assim da idade de vocês, vocês vão gostar. É sobre os movimentos da Terra, sobre o movimento de rotação e translação. Fazer anotações no caderno, tudo isso que o professor está mandando para vocês, é para vocês fazerem no caderno. Depois, quando tiver pronto lá na semana que vem, vocês vão fazer uma foto e vão mandar para o professor como vocês já estão acostumados. Portanto, não esqueçam, tá, pessoal? Assim, ó, concluiu, manda para o professor, tá bem? Bom, as atividades que o professor está falando, o professor já vai explicar. São ao todo 8 atividades. 8 atividades no todo sobre aquele tema ali, orientação e localização no espaço geográfico. A questão número 1, vocês vão ver que não vai ter isso daqui lá nas atividades de vocês, os desenhos, porque aqui eu estou explicando. Lá vai estar as 8 questões, uma embaixo da outra. Primeira pergunta é bem simples. Qual foi o instrumento de orientação inventado pelos chineses e é muito utilizado nas grandes navegações lá no século XV e XVI? Bom, se tu estás usando o livro impresso, é na página 49. Se tu vai usar o livro digital, é na página 99. Certo? Então, toma cuidado nisso daqui. Sempre que vocês verem o númerozinho da frente, é o livro impresso. O númerozinho de trás é do livro digital. Aqui o professor quer uma questão bem simples. Qual o instrumento que foi utilizado lá, criado pelos chineses e muito utilizado nas grandes navegações? Esse instrumento ele é utilizado até hoje. Todas as atividades que o professor trabalhar aqui no grupo, aqui no vídeo, o professor vai direcionar a resposta. Muitas vezes o professor não vai dar a resposta, mas vai ficar claro. Então, usando os pontos de orientação e a rosa dos ventos, certo? Criou-se um instrumento de localização. Lá na página 49 do livro, na página 99, vocês vão encontrar esse instrumento de forma bem clara. Ele é utilizado até hoje, ele tem uma agulha que é imantada e ela aponta sempre para a mesma direção, para o norte. Que instrumento é esse, pessoal? Pensa aí, é uma palavrinha com 7 letras, certo? Então, bom, aqui só para ilustrar de onde o professor tirou essas imagens. Número 2. Os cartógrafos costumam representar a Terra de uma forma arredondada, que a gente chama de elíptica, que é isso daqui, ó, forma elíptica. Porém, a Terra apresenta uma superfície irregular, que é essa superfície aqui, ó, uma superfície bem irregular. E um achatamento nos polos, a gente pode perceber como é que é esse achatamento nos polos. Nesse sentido, como é que é chamada essa forma real da Terra? Como é que a gente chama essa forma real da Terra? A forma que é usada pelos cartógrafos é elíptica. E a forma real da Terra? Presta atenção ali. Como é que ela é chamada, essa forma real da Terra? Entendeu? Tá aí na figura. Presta atenção que tu vai matar a choradinha. Questão número 3. Sabemos que existem vários satélites artificiais no planeta Terra. Esses satélites artificiais, eles nos fornecem dados sobre a meteorologia. Por exemplo, aquele evento de ciclone ali que aconteceu há 15 dias, foi aí a partir da meteorologia, com as chuvas, possibilidade de vendavais.
A meteorologia ela nos permite isso. Para o funcionamento das telecomunicações, o teu celular, por exemplo, as ondas de rádio, os satélites artificiais eles nos permitem isso, a TV da tua casa, vai funcionar por causa disso. Para o fornecimento das coordenadas que nos orientamos, pelo GPS, por exemplo. No entanto, há a existência de um satélite natural. Tem um satélite natural que fica ao redor da Terra. Tem épocas do mês que ele não aparece, tem épocas do mês que ele fica bem clarinho no céu, certo? Qual é o nome desse satélite natural? É uma palavrinha com 3 letras, pessoal. Dependendo da época do mês, fica bem claro, por causa desse satélite natural, que reflete os raios do Sol. Dependendo da época do mês, aparece a metade, parece uma banana. Certo? Dependendo da época do mês, se some, está fora da nossa atmosfera. E no que ele influencia? Por que esse satélite influencia? Como? Pergunta aí pro teu pai, pra tua mãe, talvez eles te ajudam a responder. Ó, mãe, como é que esse satélite aqui, ele influencia no quê? Ele influencia na agricultura, por exemplo. Como? Pergunta aí pro pai e pra mãe, eles vão te ajudar. Caso tu tenha dúvidas, lá na página 37 do livro impresso, página 87 do livro digital. Beleza? Aqui, ó, tem só uma ilustração para saber do que o professor está falando aqui, ó. Isso que o professor está falando tá aqui, ó. Tá aqui nessa representação. Só tu prestar atenção ali que tu vai ver que satélite é esse que o professor está falando. E por fim, hoje, o professor vai explicar mais uma. Mais uma das 8 questões. As outras 4 o professor vai explicar na aula que vem. Beleza? Quais os movimentos realizados pela Terra e quais são as suas consequências diretas? Tem um videozinho, como o professor falou. O professor mandou um link aqui no material de vocês. Tem um link aqui ó, que fala dos movimentos da Terra. Clica ali e assiste aí no teu celular, no teu computador, aonde tu estás com a conexão, vendo esse vídeo aula. Ou recebendo o documento lá no grupo que o professor está mandando. Assiste o videozinho que vai clarear a tua ideia para responder essa número 4. Quais os 2 movimentos realizados pela Terra? Tem um que ela gira em torno do Sol. Como é que é chamado esse? E tem um que ela gira em torno do próprio eixo. A Terra gira em torno do próprio eixo. Tem um nome para esse. E quais as consequências diretas? Ah, o movimento tal, por causa do movimento tal, tem isso. Por causa do movimento tal, tem isso. Ah, professor, não entendi ainda. Lá na página 39 e 40 do livro impresso, página 89 e 90 do livro digital. Tu vai entender, presta atenção lá que tu vai entender. Belezinha, pessoal? Bom, só para lembrar, a semana que vem, a partir da semana que vem, o professor vai explicar as outras questões, as 5, as 6, as 7 e a 8. Aguarde. O professor só vai ler elas agora, tá? O professor vai explicar melhor na semana que vem, para o vídeo não ficar muito longo. O que se iniciam nos dias em que começam os chamados equinócio e solstício, vai lá no livro, tá bem claro isso para te entender. A 6, a inclinação da Terra, a forma arredondada dela, essas características do nosso planeta, eles são responsáveis por alguma coisa, por as diferenças de calor ao longo do ano. Como é que a gente chama isso? O que possibilita isso? Lê com atenção, páginas 42 e 92 do livro. Quais são as 5 zonas térmicas? Página 42 e 92. E aqui a questão desafio número 8. Onde que o Brasil está? Quais são as 2 zonas térmicas que o Brasil se enquadra? Belezinha, povo? Eu espero que vocês estejam muito bem, certo? As coisas, tenham fé, vão melhorar, vamos pensar positivamente. Logo, logo nós estaremos de volta, nos vendo frente a frente e com um sorriso no rosto, quem sabe. Um abração, tenha aí um bom dia, uma boa semana. Leva um abração virtual do professor. Contem com o professor e até a próxima.